Às vezes as pessoas me perguntam, Joacil, a psicoterapia realmente produz efeito no cérebro das pessoas? E eu costumo responder para essas pessoas que muito pouca gente sabe que o cérebro é plástico, ou seja, ele tem uma capacidade incrível de se modificar. A ideia que nós temos de cérebro é um cérebro rígido, é que nós somos do jeito que somos porque temos o cérebro que temos. E não é verdade. O cérebro que nós possuímos hoje, ele não é o mesmo que nós tínhamos há alguns tempos atrás. Eu nem digo anos atrás, mas é possível que o cérebro se modifique cada vez que nós modifiquemos os nossos comportamentos. O problema é que as pessoas não estão tão dispostas a modificar os comportamentos. E nós percebemos hoje existe uma rotina muito grande no comportamento da maioria das pessoas. Então, observe que nós fazemos a mesma coisa na semana toda, inclusive nos finais de semana. Nossa rotina em casa tende a ser a mesma todos os dias. E qual a consequência disso? O nosso cérebro, evidentemente, permanece do mesmo jeito. E aí cabe uma observação: se você faz os mesmos comportamentos de ontem, hoje, não espere que exista uma mudança na sua vida. O cérebro se modifica à medida que nós aprendemos coisas novas. E para aprender coisas novas, nós precisamos fazer comportamentos novos. A psicoterapia, ela ensina as pessoas a modificarem os seus comportamentos, a modificarem a sua maneira de pensar, a olharem para outro horizonte, olharem para uma outra opção de comportamento. E quando nós fazemos esta mudança de comportamento, existe uma mudança também na estrutura cerebral, na forma como os nossos neurônios formam sinapses ou conexões. Então, já existe prova científica de que quando nós modificamos os nossos comportamentos, o nosso cérebro também se modifica. E uma coisa interessante é que existe no nosso cérebro uma capacidade incrível de se regenerar à medida que nós aprendemos coisas novas. Então, quais seriam as opções? Ler diariamente é fazer o cérebro aprender. Isso é um exercício que faz com que o seu cérebro se dinamize, se torne bem mais dinâmico a cada momento. Exercícios físicos também fazem o cérebro, que é plástico, como eu já disse, se modificar a cada momento. E treinar o uso da consciência em cada comportamento que nós vamos fazer. Então, nunca aproveitar aquele primeiro pensamento que vem à mente, que ele costuma ser automático, e nunca segui-lo, mas parar um pouco, confrontar. Por que eu tenho que fazer isto? Por que este meu pensamento precisa guiar os meus passos? E assim eu vou aprendendo a modificar os meus pensamentos, a modificar os meus comportamentos, e automaticamente eu vou modificando a minha estrutura cerebral. É semelhante a quando você tenta abrir um caminho no meio de uma mata. Eu gosto muito desse exemplo. Imagine uma mata fechada com um caminhozinho aberto no meio dela. Se você precisar atravessá-la, obviamente você vai utilizar aquele caminho. Aquele caminho simboliza os nossos hábitos, aquilo que nós estamos habituados a fazer. E aquela mata simboliza o nosso cérebro. Então nós já temos hábitos que nós praticamos desde a nossa infância. E lógico, aqueles hábitos são mais fáceis porque aqueles caminhos estão abertos. Para modificar o cérebro, nós precisamos abrir um novo caminho no meio da mata. Então, este caminho no meio da mata é difícil, porque abrir um caminho diferente do lado de um caminho que já existe, primeiro a gente vai ser sempre tentado a usar o caminho mais fácil, porque ele já está pronto. Segundo, abrir um caminho novo no meio da mata
Árdua, é uma tarefa árdua. Por quê? Porque dói, porque incomoda, porque cansa, porque tem risco de furar o pé em algum espinho, tem risco, há o risco de encontrar algum animal peçonhento. E a maioria das pessoas prefere não fazer isso, porque isso é trabalhoso. Nós preferimos utilizar os nossos velhos hábitos, os nossos velhos costumes e permanecer com o nosso velho cérebro. Mas olha, você pode ter um cérebro diferente se você mudar a sua maneira de se comportar, se você mudar a sua rotina, se você mudar a maneira de você viver o seu dia a dia. Tenha uma rotina mais dinâmica, e quando eu falo em dinamismo, eu falo de coisas diferentes, de quebra de paradigmas. Experimente experimentar coisas novas. Experimente fazer novos comportamentos. Experimente novas amizades. Experimente novos conhecimentos. Experimente ler mais. Tudo isso vai fazer com que o seu cérebro acorde. Porque tem muitas pessoas que estão assim, sem força, sem ânimo, sem se sentindo, entre aspas, burra. Muitas pessoas dizem, Joacim, eu me sinto burra. Exercita o teu cérebro, é que você está usando as mesmas sinapses, os mesmos caminhos, as mesmas coisas. Faça coisas diferentes. Não se canse de aprender. E o seu cérebro começará a se modificar e a se transformar em um cérebro melhor, porque você terá novos comportamentos, novos hábitos, novo ânimo, nova vida.